Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia, mais um momento de reflexão. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo 22 e o 23, que vai dizer assim: Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, mas a palavra, a seu tempo, quão boa é. Louvado seja Deus. A palavra aqui do Senhor nessa manhã está falando sobre conselho, na verdade, sobre o bom conselho, porque existe o bom conselho e existe o mau conselho. Mas aqui a palavra do Senhor está nos alertando acerca do bom conselho. Está dizendo que aonde há o bom conselho, não fracassa os projetos, né? Não fracassam os projetos. Então, que nós possamos prestar atenção nos bons conselhos, porque lá em Provérbios também, no capítulo 25 e o versículo 11, ele vai dizer: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, a palavra dita, o bom conselho dito ao seu tempo, será como maçãs de ouro em salvas de prata. E em Provérbios também, nós vamos encontrar, em Provérbios 13, a partir do versículo 13, ele vai dizer: quem despreza o bom conselho acaba mal, mas quem segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Por isso que muitas vezes nós não damos valor àquele conselho, àquela experiência, àquela voz que está nos falando e que muitas vezes o Senhor está utilizando aquela vida com a sua experiência, com os seus conselhos para nos ajudar a não cair em erros que aquele que está lhe aconselhando já passou por isso. Então, onde há o bom conselho, não há fracasso. Então, que possamos dar valor aos bons conselhos, ouvi-los e colocá-los em prática, sabendo que essa é a vontade de Deus, porque muitas vezes nós vamos ter a tendência de ouvir os maus conselhos e aí os projetos irão fracassar, né? Porque ao contrário do bom conselho que faz o projeto não fracassar, o mal faz o projeto fracassar. Então, que possamos ter discernimento da parte do Senhor para entender quando chegar até nós os bons conselhos, porque esses bons conselhos que diz aqui a palavra do Senhor, né, no livro da sabedoria de Provérbios, ele está querendo nos alertar como se ele dissesse assim: olha, aqui está a voz da experiência falando onde errou, aonde caiu, e eu estou me utilizando dessa vida, dessa voz, desse conselho, para que você não venha a cair neste mesmo lugar. Então, que possamos ser gratos antes de tudo, entender, né, compreender aquele conselho, aquela voz que nos fala, sabendo que tudo tem um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Então, que possamos orar e que possamos nessa manhã entender e compreender e saber a quem eu tenho dado ouvidos, o que eu tenho escutado. Bons conselhos, porque eu preciso decidir, eu preciso escolher se eu vou parar para ouvir os bons conselhos ou os maus conselhos. Então, que nessa manhã possamos parar muito mais para ouvir os bons conselhos. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Tu és o nosso amigo, Espírito Santo. E nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, que se aplica aos dias de hoje e que é para esse tempo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã
o Senhor fala ao nosso coração acerca de ouvir os bons conselhos, porque o Senhor se utiliza de vidas, o Senhor se utiliza de pessoas para, Senhor, falar das suas experiências, aonde errou, o caminho que pegou e o caminho que com certeza terá êxito, aonde os projetos prosperarão. Então, que possamos, Senhor, dar ouvidos aos bons conselhos, que possamos ter sabedoria e sensibilidade para identificar a Tua voz e reconhecer o bom conselho em nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Compartilhe a palavra do Senhor, dê o seu like, faça o comentário, tenha um dia abençoado e que essa mensagem de hoje nos faça refletir acerca de ouvir sempre os bons conselhos. Fiquem com Deus e até amanhã.